Eu digo que hoje eu tenho agora eu tenho nome e sobrenome para o meu divertidamente da cabeça, né? O diagnóstico, pra mim, veio com um sentido positivo, né? Diferente que eu vejo pra muitas outras pessoas borders que no início vem com o sentido tipo um peso, né? De descobrir que de fato tem alguma coisa, mas como eu já pensava que eu já tinha alguma coisa, eu acho que veio meio que como uma luz, que eu finalmente comecei a falar, ok, agora eu sei o que eu tenho, eu consigo ver os sintomas e começar a trabalhar em cima deles. Relacionamento, como nas amizades, como no luto, lidar com as emoções intensas é difícil, né? É uma questão que é o que mais me pega dentro de mim. É o que mais eu luto todos os dias, é lidar com as emoções. E cada dia é uma emoção diferente, cada dia acontece uma coisa. No transtorno borderline, a gente vai ter um indivíduo que tem esse padrão de comportamento, de existência no mundo recorrente, e de repente o que a gente pode chamar de gatilhos tem a ver mais com relacionamento, situações repetidas, exposição a conflitos internos. No transtorno bipolar, não. Essas oscilações elas vão acontecer de maneira quase que natural para esse indivíduo, ao título de uma doença mesmo, né? Então, eventualmente, ele vai sentir-se mais deprimido, eventualmente, ele vai estar um pau de hipomania ou mania, dependendo de qual que é o tipo de bipolaridade dele. A gente tem também o tipo 1, que faz a mania franca, a mania psicótica, e o tipo 2, onde não chega a isso, mas as oscilações são mais frequentes. Eles, como eu falei, são muito confundidos, até mesmo por profissionais, mas são coisas realmente bem diferentes. Até os grupos nosológicos. A gente vai estar falando realmente de um processo de personalidade. O outro, a gente vai estar falando de um processo mais voltado para o humor, de fato. E aí, um lance também interessante é o diagnóstico, tá? Porque o diagnóstico do borderline, ele é feito em adultos. Principalmente quando a gente pensa ali nos 20 anos de idade, por aí. Porque vai ter uma estabilidade maior dessa personalidade. Enquanto na bipolaridade, o diagnóstico ele pode vir, inclusive, na infância. Com 36 eu já estava 2 anos fazendo tratamento e eles não me davam diagnóstico nenhum. Era só depressão e eu tomava muita medicação, muita medicação. Aí eu cheguei no médico e falei, não, vocês precisam me dizer por que que eu não saio desse estado de depressão. Porque eu queria uma resposta. E existem alguns diagnósticos que são bem mais comuns e cruzam sintomas com essas duas condições. Exemplo, depressão, transtorno de ansiedade. Então, alguns sintomas, né, por isso que é importante a gente sempre ir além dos sintomas. Alguns sintomas de depressão, alguns sintomas de transtorno de ansiedade podem se confundir com sintomas de bipolaridade, transtorno borderline. E aí a gente investiga a história do paciente, a gente investiga o momento atual dele, a gente faz um link relacionado com psicopatologia, né, que é a transformação de achados em sintomas, e claro, como psiquiatra, psicofarmacologia, até a gente chegar num diagnóstico, esse diagnóstico vai balizar a nossa conduta. Então, a falta de diagnóstico vai deixar o paciente sozinho nisso, de saber que tem coisas que não fazem sentido, muitas vezes, que trazem sofrimento para ele, coisas que ele não queria pensar ou sentir, muitas vezes, coisas que ele não queria fazer e ele não sabe dar nome. Quando eu recebi o diagnóstico, foi engraçado que eu liguei para os meus pais, eu liguei para minha mãe e eu falei, mãe, eu fui num psiquiatra, eu tenho um transtorno, e chama transtorno de borderline. Aí meu pai e minha mãe no telefone, ai, não sabia, não sabia. Aí eu falei, mas como que vocês sabiam? Aí a minha mãe falou que foi ver um vídeo na YouTube mesmo sobre TDAH, que meu irmão de 9 anos é diagnosticado com TDAH. E ela viu um vídeo ali de transtorno de borderline e foi ver, que é da doutora Ana Beatriz, psicóloga. E aí ela e meu pai assistindo, eles falaram, nossa, essa aqui é a Lavínia, nossa, é a Lavínia, tudinho ali. Não é a Lavínia, certeza. E só que eles não me falaram, porque eles queriam que eu fosse diagnosticada, que o psiquiatra falasse para mim, você tem esse transtorno, né? Mas quando eu recebi, foi totalmente acolhedor. Dá um certo alívio, porque você entende que não é sua culpa. Porque a gente se culpa muito, né? Porque às vezes quando você tá na hipomania, você faz coisas que você não queria fazer.
Você toma atitudes que você não queria tomar. Às vezes você vai por impulso e acaba fazendo coisas que não é da sua índole, não é seu. Às vezes um estresse, uma coisa que desencadeia. Mas eu fiquei mais aliviada, porque aí eu pude organizar a minha vida e organizar a vida dos meus filhos, né? Porque aí eles estavam sabendo como lidar com a situação. Psicóloga por quem eu passei falou bem por cima no início que podia ser alguma coisa igual bipolaridade ou autismo, mas demorou um tempo, assim, e também foi bem positivo, porque acho que a gente estava focando mais em melhorar a minha saúde mental da época, de ficar estável, do que realmente de pegar um diagnóstico. Então, até porque o diagnóstico é caro, né? Então, a sorte que eu consegui, a minha psicóloga da época sabia da minha situação econômica, né? De casa, assim, de vulnerabilidade, e ela me deu o teste, né? Acabou tornando mais fácil, porque quando eu conhecia pessoas novas, quando eu falava com eles, eu também tinha a oportunidade de já falar, olha, eu tenho um transtorno, então pode ser que em determinado momento, dentro de tal situação, eu haja dessa forma, e é preciso que você me fale, né, pra gente poder ter essa... Pra eu também ouvir quando eu fizer algo errado e a gente conseguir trabalhar em cima disso, né? Então pra mim foi muito positivo, tipo... Mas assim, de primeira é muito doloroso, né? Acho mais importante. Quando a gente pensa em trabalhar o diagnóstico, ele não é para ninguém tá dando, sei lá, carteirada sobre algo, ou só para estar dizendo que tem um nome de algo. Até porque essas coisas, elas não existem de fato. Você só junta os sintomas e entende, gente, tem uma grande quantidade de pessoas que vai apresentar esses sintomas aqui, esses sinais e sintomas, esses comportamentos. Vamos dar um nome a isso? Porque a gente consegue testar tratamentos para esse grupo de pessoas e elas podem ter maior qualidade de vida. Bum! Surge o nome de um transtorno. É para isso que serve, somente. Então, quanto antes a pessoa identifica, passa por essa avaliação, recebe o diagnóstico, mais fácil fica para ela tratar. E ela pode, então, alcançar uma boa qualidade de vida. O transtorno bipolar, ou bipolaridade, ele é uma doença. E o indivíduo ele vai cursar com oscilações de energia e humor. A gente considera normal. Então ele passa por fases onde ele está de fato mais desinibido, mais artificialmente animado, ele tem uma energia incontinente de corpo que coloca ali uma impulsividade muito grande. O outro polo da bipolaridade é o polo depressivo. Aí o indivíduo fica com uma energia muito baixa, não consegue fazer suas coisas, muitas vezes se priva do autocuidado, não consegue render nas atividades do dia a dia, tem uma tristeza muito importante, isso em casos graves leva até mesmo a sintomas psicóticos também, mas também ideação suicida, tentativa de suicídio e passagem ao E o ar. que acontece? Você tá bem, aí você vai super produtiva e você alcança os limites do seu corpo, porque o corpo da gente não está acostumado a trabalhar 24 horas. E aí você fica na hipomania fazendo um monte de coisa e depois você vem na fase de desgaste, né? Que é aquela fase que você não quer nem sair da cama, e às vezes não é da pessoa ser preguiçosa, nada. É porque você não consegue, literalmente, porque você produziu tanto naquele período, que o corpo chega num momento que ele fala, não, eu não aguento mais. Porque se eu tiver unha, eu me machuco muito. Porque me dá uma coceira que eu não sei te explicar de onde que vem. Não tem nada e eu coço até virar ferida. É porque o corpo, ele sente muito, né? A pressão alta, os picos de pressão, não é só emocional, é os picos de pressão também, né? O problema no estômago, eu tenho uma gastrite também, é uma gastrite que meu estômago já perdeu tecido, já tá atrofiando, porque desenvolveu ali uma gastrite nervosa que foi passando anos e anos, e é uma gastrite que não curava, que o estômago começou a perder tecido. E isso devido às emoções intensas, né? A gente tem uma característica que é mais essencial no transtorno de personalidade borderline, que é um padrão difuso, e imagina como se fosse uma coisa assim, que não tem muito um contorno claro, sabe? Algo meio nebuloso, de instabilidade mesmo, tanto para relações interpessoais, quanto para a autoimagem, quanto para os afetos, né, no geral, e em relação à impulsividade também. Então é como se fosse uma pessoa que está sempre variando muito dentro disso aí. Não tem um padrão que a gente nota de comportamento, né, dentro de uma instabilidade. A pessoa vive numa completa angústia a todo momento, é como se fosse um sofrimento à flor da pele que nunca cicatriza, né? É um vazio que grita. Então imagina você viver com esse nível de estresse todos os seus dias
E esses estresses eles se manifestarem de maneira insuportável em campos como relacionamentos, em eventos que geram uma dor psíquica tão grande que vão evoluir, por exemplo, uma automutilação, múltiplas tentativas de suicídio. Isso é muito comum na história do paciente borderline grave. Nem tanto que essa aqui é a que mais me marca, que é essa daqui da perna. Que quando eu fui tentar esfaquear minha barriga, meu irmão bateu na minha mão e a faca entrou na minha perna. Essa aqui também foi uma cicatriz também de faca. Os cortes também no braço. Fora os remédios, né? Lavagem estomacal. E depois que eu comecei o tratamento, eu não tive mais, né? Nas tentativas, foi muito mais impulso do que pensar racionalmente. Na minha mãe, nos meus irmãos, no meu esposo, na minha avó. Foi algo que eu não pensava. Hoje em dia eu consigo pensar. Às vezes, quando vem pensamento na minha cabeça, eu sei diferenciar. Não, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos, eu tenho uma vida. Tive uma crise bem forte e eu acabei me cortando e eu precisei levar 9 pontos, assim. Então foi uma situação bem desesperadora na hora, assim, porque... Puxa, apesar de tudo, eu já não morava com minha família, né? Então tava na família de uma outra pessoa, de um amigo meu da época, e foi aquela situação que eu acho que a gente se sente muito observada e julgada, porque tava todo mundo na hora fez o melhor pra dar suporte, né, pra me ajudar na hora, mas assim, é desesperador, né? Você vê seu corpo dilacerado, assim, você perde sangue, você começa... aí eu fui no SUS, né, no UPA, e apesar do cirurgião que me costurou ter sido bastante humano, assim, eles acharam que era de menor, né? Então eles chamaram o nome da pessoa que eles chamam? Da assistente social, né? E ela foi, assim, totalmente despreparada para lidar comigo, né? Nessa situação de, assim, tentativa de se machucar, de automutilação. E acho que ainda mais no nível que tava, porque foi, assim, urgente, né? Eles tiveram que costurar na hora. E ela foi bem feliz no comentário dela. Eu perguntei se eu tava na sala de urgência, assim, e ela respondeu que eu estava na sala de urgência, que era bem triste, porque eu estava tirando, o espaço de alguém que realmente estava numa situação ali de perigo. E é engraçado, porque você também está numa situação de perigo. E eu acho que a última coisa que você precisa ouvir nesse momento é de certa forma, uma culpabilização em cima de você, né? De certa forma, você escolheu aquilo conscientemente, porque é um momento de crise, claramente. Você, né? No momento que eu fiz aquilo, que eu vi a quantidade de sangue, que eu não conseguia mexer minha mão, eu falei, cara, eu quero morrer, saca? Eu quero ficar vivo, eu quero estar bem. Então, acho que ver uma pessoa da saúde, assim, agindo dessa forma, e ver toda a família da pessoa com quem eu morava, assim, os amigos se mobilizando pra ir lá, chamar a ambulância, me levar, e foi, tipo assim, acho que foi a crise que eu mais me lembro, porque foi a que eu pensei assim, cara, eu estou sendo observada, e a pessoa que eles estão observando é uma pessoa que eu não gosto de ver, né?